Em 1845, um homem sem voz destruiu o engenho mais poderoso da Bahia. Não com armas, não com palavras, mas com um som que tinha sido proibido por lei, o toque de guerra africano. Seu nome era Ambrósio. E 10 anos antes, o coronel Rodrigo Tavares havia ordenado que ele fosse silenciado para sempre. Ambrósio era um tocador de tambor, e tambores, no Brasil escravocrata, eram armas perigosas demais. Eles carregavam memória, carregavam códigos, carregavam o poder de organizar centenas de pessoas sem dizer uma palavra. Por 10 anos, Ambrósio viveu como um fantasma, quebrado. Até a noite em que o coronel anunciou: amanhã, vendo a menina. A menina era Luanda, sua filha de 2 anos. Naquela noite, Ambrósio subiu à torre da capela, encontrou o tambor cerimonial confiscado e, às 3 da madrugada, tocou. Não foi música, foi o toque de levante. Esta é a lenda de como um único ritmo, um som ancestral proibido, incitou uma revolta que queimou um império até as cinzas. Antes de começarmos essa jornada de som e fúria, quero saber de você que está me ouvindo agora. Você acredita que a cultura pode ser uma arma? Que um som, uma música, pode carregar mais poder do que pólvora? Se você acredita que a memória ancestral é uma forma de resistência, deixe seu like nesse vídeo. E nos comentários, me diga de onde você está falando e se na sua região existem histórias de como a música ou a arte foram usadas para resistir. Se inscreva no canal porque lendas sombrias sobre o poder do Brasil escravocrata são o que trazemos aqui toda semana. Agora vamos ouvir a voz do escravo mudo. Engenho Santo Antônio do Recôncavo, Bahia. 1835, 10 anos antes, é um dos maiores engenhos de açúcar da região. 500 escravos, produção massiva. Coronel Rodrigo Tavares é dono. Homem brutal que construiu fortuna sobre sangue e chicote. E neste engenho há homem especial. Ambrósio tem 28 anos em 1835. É alto, musculoso do trabalho na moenda. Mas não é força física que o torna especial. É o que ele faz quando o trabalho termina. À noite, na senzala, Ambrósio toca tambor. Não é tambor qualquer. É atabaque trazido da África por seu avô, um dos primeiros escravos do engenho. Feito de madeira sagrada, couro de cabra, decorado com símbolos que contam histórias. E quando Ambrósio toca, algo mágico acontece. Os escravos, exaustos do dia de trabalho de sol a sol, revivem. Eles dançam, cantam, lembram. Porque toques de Ambrósio não são apenas música, são comunicação. Cada ritmo tem significado, cada padrão conta história. Há toque de celebração, toque de luto, toque de nascimento, toque de passagem e há toques secretos, aqueles que apenas iniciados entendem. Toque que diz, reunião hoje à noite. Toque que diz, perigo, feitores vêm. Toque que diz, alguém fugiu, rezem por eles. É linguagem completa, sofisticada, invisível para brancos que ouvem apenas barulho de negros. Ambrósio aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô, que trouxe conhecimento direto da África Ocidental. É tradição oral, ou melhor, tradição rítmica, e mantém cultura viva em lugar que tenta destruir toda a identidade. Nas noites de sábado, quando o coronel permite folga, generosidade que ele usa para provar que é senhor benevolente, celebrações acontecem. Ambrósio toca por horas. Outros escravos tocam instrumentos improvisados. Berimbaus feitos de arame e cabaça, agogôs de ferro, chocalhos de sementes, criam música que é resistência, que diz, vocês podem nos acorrentar, mas não podem nos silenciar. E Coronel Rodrigo tolera, por enquanto. Deixem eles tocarem seus tambores. Ele diz aos feitores, mantém os animais calmos, mas há algo que Coronel não sabe. Entre os toques de celebração, Ambrósio ensina toques de revolta, não abertamente, não para todos.
Mas para jovens de confiança, ele mostra: este toque significa preparem-se, este significa ataquem, este significa fujam agora. É preparação para dia que ainda não chegou, mas Ambrósio sabe que chegará. Em 1835, há agitação crescente. Notícias chegam de Salvador. Houve grande revolta. Malês, muçulmanos escravos, pegaram armas e lutaram nas ruas. Foram derrotados, mas abalaram o sistema. E Coronel Rodrigo está nervoso. Ele reúne feitores. Fiquem alertas, esses negros estão ficando ideias. Qualquer sinal de organização, esmaguem. E os tambores? Um feitor pergunta. Dizem que malês usaram tambores para coordenar ataque. Coronel hesita. Por enquanto, continuem permitindo, mas vigiem. Se notarem algo suspeito, ele não termina a frase. Não precisa. É neste contexto que tragédia pessoal de Ambrósio começa. A mulher, seu nome é Teresa. Ela trabalha na Casa Grande, é costureira. Tem 24 anos, rosto bonito, mãos hábeis. E Ambrósio a ama. Eles se casaram à moda africana, cerimônia não reconhecida por igreja ou Estado, mas real para eles. E Teresa está grávida. Ambrósio está feliz. Pela primeira vez em vida de Correntes, há alegria genuína. Ele toca tambores diferentes agora, toques de celebração, de esperança, de futuro. Mas futuro no engenho é sempre incerto. Em julho de 1835, acontece acidente. Teresa está carregando roupas lavadas quando escorrega em pedra molhada, cai da escada, bate a cabeça. Ela morre instantaneamente. E com ela, bebê não nascido. Ambrósio fica destruído. Ele não chora, não grita. Escravos aprenderam a não mostrar fraqueza, mas algo dentro dele quebra. Naquela noite, ele toca tambor como nunca tocou antes. É toque de lamento, profundo, visceral, de partir alma. Todos na senzala sentem. Alguns choram com ele, outros apenas escutam em silêncio. E no centro do som, a mensagem. Eles tiram tudo, família, dignidade, futuro, tudo. Coronel Rodrigo ouve de Casa Grande. Que barulho infernal é esse? Ele reclama com a esposa. É o tocador, ela responde. Parece que perdeu a mulher. E tenho que ouvir isso. Diga aos feitores para pararem. Feitores vão até senzala. Ordenam silêncio, mas Ambrósio continua tocando. Pare! Feitor grita. Ordem do coronel. Ambrósio olha para ele e continua tocando. Feitor avança, ergue chicote. E é quando algo inesperado acontece. Outros escravos se levantam. Formam um círculo ao redor de Ambrósio. Não dizem nada. Não ameaçam. Apenas ficam de pé. É defesa silenciosa, mas é defesa. Feitor recua. Volta correndo para a Casa Grande. Coronel, eles estão se organizando. Formaram proteção ao redor do tocador. Rodrigo fica lívido. Organização? Aqui, no meu engenho? No dia seguinte, ele toma decisão. Ambrósio é chamado à Casa Grande. Você incitou rebelião ontem, coronel acusa. Ambrósio balança a cabeça. Não incitou, apenas lamentou. Mentiroso. Vi com meus olhos. Você usou aquele tambor para organizar desafio. Não, senhor. Ambrósio finalmente fala. Voz rouca de tanto tocar. Apenas chorava minha mulher. Chorava? Coronel ri cruelmente. Escravo não tem mulher. Escravo tem fêmea. E fêmeas são substituíveis. Algo no olho de Ambrósio muda. Pela primeira vez, Coronel vê não submissão, mas ódio. E isso o assusta, porque ódio organizado é perigoso. O tambor, Coronel diz. Traga o tambor. Não, Ambrósio começa. Traga o tambor ou apanha até morrer. Ambrósio, derrotado, vai buscar. Retorna com atabaque ancestral. Coronel o examina. Bonito, trabalho fino, deve valer algo. Ele joga no chão, pisa, madeira sagrada racha. Ambrósio dá grito de angústia, como se estivesse vendo o filho ser morto. E para garantir, coronel continua, que você nunca mais use tambor para organizar meus escravos.
Ele faz sinal. 2 feitores seguram Ambrósio. O terceiro avança. Silenciem este homem. Ambrósio entende o que vai acontecer. Luta, mas são 3 contra 1 e ele está fraco de luto. Eles forçam sua boca aberta. Ambrósio engasga. Quando o soltam, o sangue escorre por seu queixo. Ele tenta gritar, mas nenhum som sai. Apenas um chiado terrível de ar e sangue. Agora, Coronel diz, limpando mãos em lenço, veja se continua fazendo discursos. Ambrósio é jogado na senzala, sangrando, mutilado. Outros escravos o cuidam, estancam sangue, dão água. Mas dano está feito. Ambrósio nunca mais falará. E por 10 anos ele vive em silêncio. Trabalha na moenda, obedece ordens, nunca reage. Os outros pensam que ele quebrou, que tortura destruiu não apenas voz, mas espírito. Mas eles estão errados, porque Ambrósio não esqueceu e está apenas esperando. 1835 a 1845, 10 anos. Ambrósio trabalha, silenciosamente. Ele foi transferido da moenda, trabalho que exige coordenação falada, para canavial. Corta cana de sol a sol. É trabalho mais brutal, mas pelo menos não precisa falar. Outros escravos inicialmente tentam comunicar com ele. Ambrósio, você está bem? Ele acena com cabeça. Sim. Sente nossa falta das músicas? Acena novamente. Sim. Vai tocar de novo? Ele olha para longe. Não responde, porque não há tambores. Coronel proibiu todos. Não apenas quebrou o atabaque ancestral, mas confiscou todos os outros instrumentos. Tambores são armas, ele declarou. E armas não são permitidas para escravos. Era política comum após revolta dos malês. Várias províncias baniram tambores, considerando-os perigosos para a ordem pública. Mas proibir instrumentos não proíbe memória. E Ambrósio lembra cada toque, cada ritmo, cada significado. À noite, quando não consegue dormir, o que é frequente, ele toca em sua mente, dedos se movem no ar, marcando tempo imaginário. Outros escravos pensam que enlouqueceu. Pobre Ambrósio, perdeu mulher, voz e agora razão. Mas ele não está louco, está praticando. Durante esses 10 anos, mudanças acontecem no engenho. Coronel Rodrigo envelhece, fica mais paranoico, mais brutal. Há rumores constantes de revoltas em outras fazendas. Quilombos crescem nas matas. Movimento abolicionista ganha força na Europa, e isso assusta senhores de escravos. O mundo está mudando, Coronel reclama. Ingleses querem acabar com a escravidão. Franceses falam de direitos. Até alguns brasileiros traidores se juntam a essa loucura. Ele aperta controle. Chicoteamentos aumentam, rações diminuem. Qualquer sinal de desobediência é esmagado com violência exemplar. Engenho Santo Antônio torna-se lugar de terror silencioso. E Ambrósio testemunha tudo. Vê jovem ser chicoteado até desmaiar por ter olhado o feitor do jeito errado. Vê mulher ser separada de filhos, vendidos para fazenda distante. Vê idoso, incapaz de trabalhar mais, ser simplesmente abandonado para morrer. E a cada atrocidade, Ambrósio armazena, não em palavras, não em planos explícitos, mas em ritmo crescente de ódio que pulsa em seu peito como tambor silencioso. Em 1840, 5 anos após mutilação, algo importante acontece. Ambrósio conhece mulher chamada Ifé. Ela chegou recentemente, comprada de outro engenho. Tem 20 e poucos anos, trabalha na lavoura também. Ifé nota Ambrósio. Vê como outros o evitam, desconfortáveis com seu silêncio. Mas ela não evita. Começa a sentar perto dele durante breves pausas de trabalho. Não fala muito, apenas fica presente. Gradualmente, desenvolvem comunicação. Gestos simples, olhares, toques leves e, eventualmente, algo parecido com amor. Não é amor apaixonado como foi com Teresa,
É amor mais quieto, mais cauteloso. Amor de pessoas que já foram quebradas e estão tentando juntar pedaços. Em 1842, Ifé engravida. Ambrósio sente terror, porque lembra o que aconteceu com Teresa. Mas Ifé é forte. Terei este filho, ela diz determinada, e ele nascerá e viverá. E ela está certa. Em janeiro de 1843, bebê nasce. Menina. Ifé a nomeia Luanda, nome de cidade africana que ela ouviu em histórias de anciãos. Ambrósio olha para a filha e vê futuro. Pela primeira vez em anos, há algo além de sobrevivência. Há razão para continuar. Ele trabalha mais duro, aceita castigos sem reagir. Faz tudo para não chamar atenção, porque agora tem algo a proteger. Luanda cresce. Aos 2 anos, está andando. Aos 3, falando. E ela adora o pai silencioso. Ambrósio não pode falar com ela, mas ensina de outras formas. Mostra como identificar plantas comestíveis, como ler sinais do tempo, como se mover silenciosamente. E nas noites raras, quando o coronel permite fogueiras, Ambrósio faz algo extraordinário. Ele toca com palmas, não é tambor, mas ritmo de palmas tem poder próprio. E Luanda aprende, imita pai, bate palmas em padrões que ele ensina. Outros escravos assistem fascinados. É a primeira vez em 10 anos que algo parecido com música ressurge. Feitores notam, mas não intervêm. São apenas palmas. Que mal podem fazer? Eles não entendem que palmas, como tambores, podem carregar mensagens. E Ambrósio está ensinando filha linguagem secreta. Este ritmo significa perigo. Este significa segurança. Este significa família. Luanda absorve tudo. Aos 5 anos, ela conhece dúzias de padrões. E Ambrósio vê em filha continuação de tradição que Coronel tentou destruir. É vitória pequena, mas é vitória. Em 1845, Luanda tem 2 anos. É criança vibrante, curiosa, amada por todos na senzala. E é quando tragédia se aproxima novamente. Coronel Rodrigo está em dívidas. Preço do açúcar caiu. Colheita foi ruim. Ele precisa de dinheiro urgentemente. E escravos são ativos que podem ser vendidos. Em abril de 1845, ele anuncia: venderemos alguns. Os que rendem menos, os mais jovens que ainda não produzem muito. Lista é preparada, e nela está Luanda, 2 anos, filha de Ifé e do Mudo. Preço estimado, 200 mil réis. Quando notícia chega à senzala, Ifé desmorona. Não, ela chora. Não, minha filha, por favor. Outros tentam consolar. Talvez não aconteça. Talvez Coronel mude de ideia. Mas todos sabem que não mudará. Ambrósio fica paralisado. Ele olha para Ifé chorando, para Luanda brincando, inocente, sem entender que será arrancada de família. E algo dentro dele, algo que estava dormindo por 10 anos, acorda. Raiva, pura, incandescente. Não raiva explosiva, mas raiva focada. Porque desta vez ele não vai apenas aceitar. Desta vez vai agir. Mas como? Ele é um homem, sem voz, sem armas, contra sistema inteiro. E então lembra, ele tem voz, não em palavras, mas em ritmo. E ele sabe onde está o tambor. Após Coronel quebrar a tabaque ancestral, ele manteve tambor cerimonial, aquele usado em festas da Casa Grande como troféu. Está na torre da capela do engenho, lugar onde sinos ficam. Ambrósio foi lá uma vez, anos atrás, para fazer reparo. Viu tambor empoeirado, esquecido, tambor que nas mãos certas poderia falar. E Ambrósio conhece linguagem. Naquela noite ele não dorme, planeja. Pela primeira vez em 10 anos, não apenas sobrevive, planeja resistência. E sabe que provavelmente morrerá. Mas se morrer, será fazendo algo que importa. Será dando voz ao silêncio. Maio de 1845, 2 semanas antes da venda programada de Luanda. Ambrósio observa tudo, estuda rotina de feitores,
quando fazem rondas, quando dormem, estuda a lua. Precisa de noite específica, lua cheia para ver o caminho, mas com nuvens para ter sombras onde se esconder. E estuda os escravos, não todos, mas aqueles que ele confia. Há João, homem de 40 anos que trabalha na forja, forte, inteligente, respeitado. A Benedita, mulher que lidera as lavadeiras, organizada, corajosa. A Tomé, jovem de 18 anos que trabalha nos estábulos, rápido, ansioso por agir. E há outros, 20 no total. Ambrósio se aproxima de cada um. Não pode falar. Então usa gestos, aponta para a torre da capela, faz movimento de tocar tambor, então faz gesto de fogo. Alguns entendem imediatamente. Outros ficam confusos. João pergunta: "Você vai tocar o tambor? O que está proibido?" Ambrósio acena: "Sim." E depois, Ambrósio faz gesto inequívoco: queimar tudo. "Você está louco", João sussurra. "Vão nos matar a todos." Ambrósio aponta para a senzala onde Luanda dorme. Depois faz gesto de correntes. João entende. "Você faz isso pela menina." Ambrósio acena: "Sim, e por todos os outros." "E se tocarmos guerra?" João diz lentamente. "Os que lembram os toques antigos vão entender." Ambrósio acena novamente. "Mas muitos são jovens. Nasceram aqui. Não conhecem os toques africanos." Ambrósio gesticula: "Não importa. Alguns conhecem, e esses agirão. E outros seguirão." É aposta, mas é a única aposta que tem. João hesita. Então, quando? Ambrósio mostra: "Lua cheia. Daqui a 5 noites. Estarei pronto", João diz, e passa a mensagem adiante. Os 5 dias seguintes são agonia. Ambrósio trabalha normalmente, mas cada momento livre refina plano, e Fé nota mudança nele. "Você está planejando algo", ela sussurra, "algo perigoso." Ele tenta fazer expressão tranquilizadora, mas ela conhece melhor. "Se for por Luanda", ela diz, "eu entendo. Mas não se mate, ela precisa de pai." Ambrósio toca rosto de Fé gentilmente. É despedida silenciosa, porque sabe que provavelmente não sobreviverá ao que vem. Na 5ª noite, tudo está pronto. João e outros prepararam tochas, escondidas em ferramentas de trabalho. Benedita distribuiu facas de cozinha roubadas. Tomé soltou cavalos dos estábulos, prontos para dispersar e criar confusão. E Ambrósio apenas espera. Às 2 da madrugada, ele se levanta. Outros também. 20 homens e mulheres se movendo silenciosamente na escuridão. "Agora." João sussurra. Ambrósio acena. "Agora." Eles se separam. João lidera grupo que vai às plantações. Benedita lidera grupo que vai aos depósitos de açúcar. Tomé fica pronto nos estábulos e Ambrósio vai sozinho para a torre. Capela é construção de pedra no centro do engenho. Torre tem escada estreita, apenas um homem por vez. Porta está trancada, mas Ambrósio tem chave roubada semanas atrás. Ele abre, porta range suavemente. Ele congela, espera. Nenhum som de alarme. Feitores dormem pesadamente após dia de trabalho e cachaça. Ambrósio sobe escada. É escura, estreita. Ele sente caminho com mãos. Após subir, equivalente a 3 andares, chega à sala dos sinos. E lá, no canto, coberto de poeira, o tambor cerimonial. É grande, feito de madeira nobre, couro bem esticado, diferente do atabaque ancestral que Coronel destruiu, mas tambor é tambor. E Ambrósio sabe como fazê-lo falar. Ele o carrega até a janela aberta da torre. Posiciona. Olha para engenho abaixo, senzalas escuras. Casa grande iluminada apenas por luar. Plantações se estendendo até o horizonte. Tudo parece pacífico, mas Ambrósio vai destruir essa paz. Ele levanta mãos, sente couro sob palmas. Por 10 anos foi silenciado. Por 10 anos engoliu humilhação, dor, perda. Mas esta noite fala. E fala através do tambor. Primeiro toque.
Bum. Som profundo que ecoa pela noite. Pausa. Depois, bum, bum, tabum. É chamado. Acordem. Ouçam. Em senzalas, escravos despertam. Alguns confusos, outros já sabendo. Ambrósio continua. Padrão antigo. Rápido. Urgente. Bum, tatabum, bum, tatabum. Levantem, preparem. Na casa grande, Coronel acorda. Que barulho é esse? Ele vai à janela, vê torre da capela e não acredita no que vê. Silhueta de homem, tocando tambor, tambor que estava proibido. Como ousam? Ele grita para a esposa. Guardas! Mas Ambrósio não para, muda ritmo, mais rápido, mais forte. Agora é toque de guerra. Tá, bum, bum, tá, bum, bum, tá, 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 bum. Escravos mais velhos reconhecem imediatamente. É o toque de levante. Alguns hesitam, outros, especialmente os que João, Benedita e Tomé prepararam, agem. João acende tocha, corre para a canavial, joga fogo, fogo se espalha. Rapidamente, cana seca queima como papel. Benedita e grupo entram em depósito de açúcar. Derrubam barris, espalham pelo chão, acendem. Explosão pequena, mas suficiente para iniciar inferno. Tomé liberta cavalos. Animais galopam em pânico, atropelando cercas, criando caos. E Ambrósio continua tocando. Agora é frenético. Todas as emoções de 10 anos canalizadas através de mãos batendo couro. Raiva, luto, desafio, liberdade. Bum, bum, tatabum. Som atravessa quilômetros. Outros engenhos ouvem e entendem. A revolta em Santo Antônio. Coronel Rodrigo está descendo escadas, segurando espingarda. Matem o tocador, matem todos. Feitores e capangas, 6 homens armados correm para a torre. Mas escravos bloqueiam caminho. Não todos. Muitos ainda estão com medo, escondidos. Mas os 20 que Ambrósio preparou estão prontos. E outros, ouvindo o tambor, lembram ancestralidade. Lembram que antes de serem propriedade, eram pessoas. Número cresce. 30, 50, 80. Saiam do caminho, Feitor grita. Não, João responde. Primeira vez na vida que disse não abertamente. Feitor ergue chicote. João avança, agarra. Luta começa. É caótica, brutal. Feitores têm armas, mas são poucos. Escravos têm números, mas são mal armados e não treinados. Pessoas caem de ambos lados. Mas engenho está queimando. E tambor continua tocando. Ambrósio vê tudo de cima. Vê fogo consumindo plantações. Vê luta, vê caos. E continua tocando. Porque enquanto tocar, revolta continua. Coronel chega à base da torre. Olha para cima. Ambrósio, seu demônio mudo. Ambrósio não pode responder com palavras, mas tambor responde. Bum, bum, bum. Você me desafiou pela última vez. Coronel entra na torre. Começa a subir escada. Ambrósio ouve passos. Sabe que está vindo. Ele acelera ritmo. Toca com cada grama de força restante. É mensagem final. Levante, queime, liberte. Coronel chega ao topo. Aponta a espingarda. Pare de tocar. Ambrósio olha diretamente nos olhos dele e toca mais forte. Bum, tá, tá, bum. Eu disse pare. Ambrósio não para, porque parar agora seria desperdiçar tudo. E então faz algo extraordinário. Ele sorri. Pela primeira vez em 10 anos, genuinamente sorri. Porque mesmo que morra agora, venceu. Deu voz ao silêncio. Transformou o tambor em arma. Incitou revolta que queimará este lugar até cinzas. Coronel Rodrigo vê sorriso e compreende. Perdeu controle, não apenas desta noite, mas de tudo. Sistema inteiro baseado em medo e submissão está desmoronando, porque um homem sem voz recusou-se a ser silenciado. Morra então, Coronel diz, e atira. Tiro atravessa peito de Ambrósio. Ele cai. Mãos escorregam do tambor. Som para. Pela primeira vez em 20 minutos, há silêncio. Mas silêncio não dura. Porque lá embaixo, revolta já tem vida própria. Ambrósio cai de costas, olhando para céu noturno através da janela da torre. Vê lua,
vê estrelas, ouve sons de batalha abaixo e com o último suspiro faz som, não palavras. Ele não tem língua, mas som gutural, primitivo, som de vitória. Então fecha olhos. Ambrósio morre como viveu os últimos 10 anos, em silêncio, mas seu silêncio foi mais eloquente que 1000 discursos. Coronel Rodrigo desce da torre, manchado de sangue. "Matei o tocador", ele grita, mas ninguém ouve, ou ninguém se importa, porque Engenho está em chamas completas. João e seu grupo conseguiram incendiar não apenas Canavial, mas também Moenda, depósitos, até parte da Casa Grande. Fogo ilumina a noite como se fosse dia, e escravos, aqueles que por toda a vida foram ensinados a obedecer, estão desobedecendo. Não todos, talvez metade ainda está escondida, aterrorizada, mas outra metade está livre. Livres por uma noite, talvez por uma hora, mas livres. Benedita lidera grupo que invade Casa Grande, não para saquear, mas para libertar. "Onde estão as crianças marcadas para venda?", ela grita. Servos da casa, escravos domésticos aterrorizados, apontam para quarto trancado. Benedita arromba a porta. Lá dentro, 12 crianças, incluindo Luanda. "Mãe!" Luanda chora vendo Ifé, que veio com Benedita. "Estamos indo embora", Ifé diz, pegando filha nos braços. "E pai?" Ifé olha para a torre, vê corpo na janela. "Pai!" "E pai nos deu presente", ela sussurra, lágrimas caindo. "Presente de liberdade." Elas fogem, com outras crianças, para a mata, para qualquer lugar que não seja aqui. João está organizando retirada estratégica. "Não podemos ficar", ele grita. "Logo virão soldados. Temos que ir agora." "Para onde?", alguém pergunta. "Quilombo das Mangabeiras. Fica a 3 dias de caminhada. Nos aceitarão." "E os que não podem caminhar? Idosos? Feridos?" João olha ao redor. Há decisões impossíveis. Levamos quem puder vir. Os que não podem, fazemos o melhor. É brutal, mas é realidade. Grupo de cerca de 120 escravos foge para a mata. Levam comida roubada, ferramentas, algumas armas capturadas. Deixam para trás 200 que escolheram ficar. Por medo, ou família, ou simplesmente exaustão, 15 que morreram na luta, 8 feitores mortos, e Coronel Rodrigo, ferido mas vivo, e Ambrósio, morto na torre. Enquanto escravos fogem, Coronel tenta organizar defesa, mas não há defesa. Engenho está destruído. Ele manda mensageiro a cavalo para a cidade mais próxima. "Mande milícia, temos revolta, precisamos de reforços." Milícia chega ao amanhecer, 50 soldados, mas já é tarde. Fugitivos estão horas à frente, e Engenho é ruína fumegante. Capitão da milícia avalia dano. "Quanto você perdeu?" "Tudo." Coronel responde, voz quebrada. "Plantações queimadas, moenda destruída, casa danificada, e 120 escravos fugiram. Talvez 400 mil réis em perdas. E o responsável, morto, está na torre." Eles sobem, encontram o corpo de Ambrósio. "Este homem causou tudo isso?" Capitão pergunta incrédulo. "Sozinho?" "Não sozinho, com aquele maldito tambor." Capitão vê instrumento caído. "É apenas tambor." "Não é apenas tambor", Coronel diz amargamente. "Para eles é voz, é organização, é a arma mais perigosa que espingarda." Capitão considera. "Vou escrever relatório. Autoridades precisam saber. Instrumentos musicais africanos são ameaça real." É exatamente o que acontece. Nas semanas seguintes, relatório circula por toda a província. Revolta no Engenho Santo Antônio, causada por escravo mudo usando tambor proibido. Recomenda-se confisco imediato de todos os instrumentos de percussão em todas as propriedades. Repressão intensifica. Engenhos em toda a Bahia começam a confiscar tambores, atabaques, até tambores de igreja são retirados. "Não podemos arriscar outra revolta", autoridades declaram. Mas é tarde demais. História já se espalhou.
Nas senzalas, nome de Ambrósio é sussurrado. Você ouviu sobre o mudo que tocou? Ouvi, dizem que destruiu o engenho inteiro. Sozinho? Não sozinho. Com tambor, com som. História cresce, transforma-se. Dizem que Ambrósio era gigante, que tambor era mágico, que som fez terra a tremer. Não é verdade, mas verdade emocional está lá. Um homem sem voz falou tão alto que sistema inteiro tremeu. Os 120 fugitivos alcançam Quilombo das Mangabeiras após jornada brutal de 4 dias. 12 morreram no caminho. 3 voltaram com medo, mas 105 chegam. Líder do Quilombo, homem velho chamado Cosme, os recebe. Quantos são? 105. Do engenho Santo Antônio. Queimamos ele, João explica. Por quê? Porque homem chamado Ambrósio tocou tambor e nos lembrou que somos humanos. Cosme assente lentamente. Este Ambrósio está com vocês? Morreu, mas nos libertou antes de morrer. Então ele é ancestral agora, e ancestrais merecem respeito. Naquela noite, Quilombo faz cerimônia. Não tem corpo de Ambrósio, mas fazem ritual de passagem. E pela primeira vez, desde que Coronel proibiu, tambores tocam. Não são atabaques sagrados, são tambores improvisados de troncos ocos, mas som é o mesmo. E quando tocam padrão que Ambrósio tocou naquela noite, 105 sobreviventes choram, porque lembram som que significou liberdade. E fé está entre eles. Segura Luanda, agora órfã de pai, mas viva. Pai foi herói? Luanda pergunta. Foi, e Fé responde. Foi muito mais que herói, foi voz de todos nós. Luanda não entende completamente, tem apenas 2 anos, mas lembrará. E quando crescer, contará a história. Nos meses seguintes, Coronel Rodrigo tenta reconstruir, mas não consegue. Perdas foram grandes demais. Crédito seca. Outros fazendeiros não confiam mais. Você perdeu o controle, eles dizem. Se aconteceu no seu engenho, pode acontecer no nosso. Já em 1847, 2 anos após a revolta, Coronel vende o que resta do engenho Santo Antônio. Muda-se para Salvador. Vive resto da vida amargurado, obcecado com mudo que o destruiu. Morre em 1853, sozinho, sem família. E ninguém lamenta. Enquanto isso, Quilombo cresce. 105 se tornam 150, depois 200. Eles constroem comunidade, plantam, caçam, vivem e tocam tambores. Sempre tocam. João ensina os toques que Ambrósio ensinou. Passa para jovens. Cada ritmo tem significado. Cada padrão conta história. Aprendam, lembrem. Nunca deixem morrer. Benedita organiza a escola. Ensina crianças a ler, usando letras que ela mesma aprendeu secretamente. Conhecimento é liberdade, ela diz. Ambrósio nos mostrou isso. E fé, ela cria Luanda sozinha. Ensina a filha sobre pai que nunca falou, mas disse mais que qualquer um. Seu pai não tinha voz, mas tinha coragem. E coragem fala mais alto que palavras. Luanda cresce forte, inteligente, determinada. Aos 15 anos, ela própria é tocadora, melhor do que Quilombo, e quando toca, dizem que parece com Ambrósio. Mesma paixão, mesma precisão. Ela nunca conheceu o pai realmente, mas herdou seu dom. Em 1871, Lei do Ventre Livre é aprovada. E Fé, agora com 48 anos, ouve notícia. Crianças nascidas de escravas agora são livres. Mensageiro traz ao Quilombo. Tarde demais para muitos, e Fé diz. Mas passo importante. Ambrósio teria ficado feliz? Luanda, agora 28 anos, pergunta. Teria, mas também diria, ainda não é suficiente. Luta continua. E continua. Por mais 17 anos. Em 1888, finalmente, Lei Áurea. Escravidão abolida. Brasil, último país nas Américas. E Fé tem 65 anos quando ouve. Está doente, corpo fraco de anos de trabalho e vida dura.
Acabou, ela sussurra. Finalmente acabou. Ambrósio ajudou, Luanda diz, segurando mão da mãe. Sem saber, ajudou. Ajudou, e Fé concorda. Cada ato de resistência ajudou. Grande ou pequeno, todos contaram. Ela morre 3 dias depois, pacífica, sabendo que filha é livre de verdade. Luanda vive mais 40 anos, até 1928. Tem filhos, netos, bisnetos, todos nascidos livres. E para cada um conta a história. De avô que não conheceram, que foi silenciado mas recusou-se a ser calado. Que transformou o tambor em arma, que incitou revolta com ritmo, que morreu jovem, mas vive na memória. Lembrem, ela diz sempre, poder não está apenas em palavras, está em ação, em coragem, em recusar aceitar injustiça. Quando Luanda morre, aos 83 anos, é enterrada perto de onde Quilombo original estava, e em seu túmulo coloca um tambor de pedra, símbolo de avô que ela mal conheceu, mas que mudou o destino de família inteira. O engenho Santo Antônio nunca foi reconstruído. O coronel Rodrigo morreu falido e amargurado, assombrado, diziam, pelo som de um tambor que só ele ouvia. As terras foram vendidas, divididas, e a casa grande se tornou uma ruína engolida pela mata. Mas a lenda de Ambrósio se espalhou. Ela se tornou uma história de ninar macabra, um aviso sussurrado de senzala em senzala. Os feitores de outras fazendas proibiram os tambores com ainda mais fúria, mas era tarde demais. O som já estava na memória. A lenda diz que por décadas, na noite de maio em que Ambrósio tocou, um tambor fantasma podia ser ouvido ecoando pelo recôncavo. Os senhores de engenho ouviam e chamavam de superstição, mas os escravos ouviam e entendiam. Sabiam que Ambrósio não havia morrido na torre. Ele havia se tornado o próprio tambor. Ele se tornou a voz da resistência que não podia ser silenciada. E o toque dele, o toque de Ambrósio, tornou-se um código, um sinal de esperança. A promessa de que, mesmo quando a voz é cortada, o ritmo sempre encontra um jeito de continuar. Esta é a história da voz do escravo mudo. Mas é também nossa história, a história de todos os que descendem de povos oprimidos, de todos os que carregam memórias ancestrais, de todos os que se recusam a esquecer. É um lembrete de que somos mais poderosos do que pensamos, especialmente quando nos conectamos com as raízes profundas que nos sustentam. Ambrósio não viu a abolição, não viu sua filha crescer, mas tornou tudo isso possível. Um tambor, uma noite, um homem sem voz e um sistema inteiro tremeu. Essa é a história que precisa ser contada. Não porque é confortável, é história de violência, trauma, perda, mas também é história de resistência, criatividade e vitória. E Brasil precisa dessas histórias, precisa lembrar que liberdade não foi dada, foi tomada por milhões de atos de rebeldia. E Ambrósio é um deles. E enquanto houver um tambor tocando em algum lugar do Brasil, enquanto houver ritmo ancestral ecoando, a voz do escravo mudo continuará falando, não em palavras. Ele nunca teve palavras, mas em ritmo, em batida, em pulso, bum tata bum. Lembre, bum tata bum. Resista, bum tata bum. Nunca silencie. Aqui, em Contos de Senzala.